pessoa, amém? Amém. Nós estamos aqui neste momento, um domingo, e normalmente, neste momento, nós estávamos nas nossas igrejas, compartilhando com os irmãos e ouvindo a palavra de Deus. Mas como nós estamos vivendo numa época, num momento que nós temos que estar em quarentena, então eu estou aqui reunido aqui com a minha mãe, com a minha irmã Marisa e meu filho Gabriel, para trazer uma palavra curta, até uma palavra conhecida por todos, né? Para não passar em branco e para a gente também nos alimentar, né? Que a palavra de Deus diz que ela é o alimento, ela é o sustento da nossa vida. O próprio Jesus falou que ele é o pão da vida e a água da vida. Então, e é a luz também do mundo. Então nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Nós estamos aqui com esse trabalho porque nós também cremos no que está escrito na Bíblia. Então eu convido nossos irmãos aqui para abrirem as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Amém. Que fala sobre a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as Redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Amém. Então, é uma passagem muito conhecida, né? Aqui nós estamos vendo aqui que os pescadores ali, eles estavam com uma previsão de tempo bom para a pesca, né? E lança rede a noite toda e nada. Ninguém pescou a noite toda. Então Jesus chega ali e pede um barco. O que Deus tem lhe pedido para vocês fazerem? Então ali Pedro perguntou: você vai pescar? Aí Jesus falou: não vou pregar. Ele está falando que ele não ia pescar, que ele ia pregar. Então Pedro falou assim: então pregue. Não agora, Jesus fala, afaste-se da terra, porque na terra você tem o quê? O domínio da terra. Então na terra você tem o quê? O domínio. E se você não emprestar na terra, você vai me pedir a diária. Tremendo isso, né? Então Jesus fala, na água, quem tem o domínio sou eu. Então Jesus transforma ali aquele barco num púlpito. Tremendo, Jesus transforma aquele barco num púlpito. Jesus quer transformar você num discípulo. Jesus quer nos transformar num discípulo. Então Jesus pergunta: você é o dono do barco? Né? Aí o Pedro fala assim: sou. Aí Jesus fala: não posso devolver o barco do mesmo jeito que peguei. Interessante ali, né? Jesus, ele pega o barco emprestado, ele prega ali para a multidão, né? Então, quando ele pregou, os pescadores pensaram que ele fosse embora, né? E Pedro ia ficar na mesma situação. Pedro, Tiago e João. Os amigos dele, os sócios de Simão. Não foi isso? Então ali, Jesus já pregou, ele vai embora, a gente vai ficar aqui com a nossa, continuar lavando as redes e vamos embora. Mas não. Olha só, Jesus fala para ele assim, ó,
ei, não consigo devolver o que eu paguei emprestado do mesmo jeito. Ele pegou o barco sem peixe. Ele pegou o barco emprestado sem peixe. Então ali os discípulos, até ali, não estavam entendendo o que Jesus iria fazer, não é isso? Aí o que acontece ali? Entendeu? Jesus fala o quê? Não sei entregar o que peguei emprestado do mesmo jeito. Deus vai transformar a nossa vida espiritual. É verdade. Deus vai nos transformar. Nós já temos essa transformação. Como é que nós éramos antes de ter Jesus? Como é que era a casa da senhora, irmã? Antes da senhora emprestar essa casa aqui, ó, para fazer o culto ao Deus vivo. Quantas pessoas que participaram do culto aqui e que se converteram e que estão bem espiritualmente. O último é o meu culpado, o Tércio. O último foi ele. Ele veio aqui, assistiu o culto e até hoje ele não deixa de vir aqui. Não deixa de vir. Por quê? Aqui a casa da senhora, o espaço da senhora virou um púlpito para a pregação da palavra de Deus. Então Deus não sabe devolver aquilo que emprestou da mesma forma. Então Deus vai abençoar a senhora. Eu creio que Deus vai restaurar a vida espiritual só da senhora, não. Porque nós temos que... Deus, todas as vezes, Ele muda a nossa vida espiritual. A gente pensa que estamos bem espiritual, daqui a pouco melhora um pouquinho. Daqui a pouco melhor. Mas Deus quer restaurar a sua saúde. Ele não vai devolver esse barco para a senhora da mesma forma que a senhora está entregando a ele. É verdade. Então, Jesus ele fala, sobe aqui e vamos para o mar alto. É interessante que quando Jesus ele chegou ali na beira do mar, ele pregou, quantos pescadores estavam escutando a palavra de Deus? Amém. Ali estava o quê? A multidão. A multidão. Lembra? Ali estava a multidão. Mas quando ele saiu dali, que ele parou de pregar e que foi ao mar alto, a multidão não foi com ele. A multidão não foi com ele. Por que não foi com ele a multidão? Falta de fé. Quando a gente aceita Jesus e que Jesus está na nossa vida, que a gente chama as pessoas para ir na casa de Deus, as pessoas não querem ir. É isso? Então ali, aquele povo ali, a multidão, ela ficou ali na praia. Então só seguiu Jesus no barco de Simão. Então Jesus, ele estava com a multidão enquanto estava ali na terra. Mas quando ele pegou o barco que saiu da multidão que foram ao mar, quem foi que acompanhou eles? A multidão ficou. Então quando ele vai ao mar alto, a multidão ficou aonde? Na terra. Então, quando escutam a palavra de Deus e continuam no mesmo lugar, quantas pessoas escutam a palavra de Deus e continuam no mesmo lugar, igual aconteceu ali na praia? Quantos escutaram ali a palavra de Deus e continuou no mesmo lugar? Jesus foi e o povo não acompanhou Jesus, ficaram ali. Então, Pedro ali, ele teve a sua melhor pescaria. Sabe por que nós não temos a melhor pescaria? Sabe, Gabriel? Por que nós não temos a melhor pescaria? Porque se nós recebermos e tivermos uma boa pescaria, será que nós serviríamos a Jesus? Né, Dona?
Porque quantas pessoas você vê no nosso meio que estava passando por dificuldade difícil e quando entra e recebe Jesus e melhora a sua situação financeira, compra uma casa de praia, compra um carrinho, aí domingo não vai mais para a igreja local onde a pessoa aprendeu a palavra de Deus. Tá bom, mãe? Então ali o que as pessoas fazem? Deixa de ir para a casa de Deus para poder ir para a região dos lagos. Deixa de ir para a casa de Deus para ir para uma festa. E o que acontece com isso? As pessoas começam a ter esfriamento espiritual. É por isso que tem muita gente que não recebe uma pescaria maravilhosa. Porque às vezes a pessoa conseguiu tão pouca coisa, já largou Deus. Imagine se Deus desse uma pescaria maravilhosa para uma pessoa. As pessoas ganham aí algumas coisinhas aí, compram uma casinha de praia, já largou a casa de Deus, de frequentar. E se tivesse uma pescaria maravilhosa, igual o Pedro teve? Tu viu? Ali, o Pedro, lançou-se a rede e aquele barco ia a pique. Mas quem estava perto de Simão naquela época recebeu a pescaria também. Diz que os barcos ficaram cheios também, quase uma pique também de tanto peixe. Mas quando chegou na terra, Jesus falou assim: vou fazer você de pescador de alma. Não foi isso que ele falou? Vou fazer vocês pescadores de alma. Falou para quem? Para Pedro. Pedro era pescador de peixe. Então, a vida de Pedro mudou. Ele passou a ser seguidor de Jesus. Já pensou você com um barco, mãe? Cheio de peixe? Imagina. Ficou rico, não ficou? Aí Jesus falou assim, ó, larga tudo aí e me segue. Será que nós, depois de ficar rico, milionário, teria coragem de largar tudo para servir a Jesus? É difícil. A gente vê pessoas aí com tão pouca coisa, e larga os seus compromissos na casa de Deus, aí poderia ganhar muito mais que já tem. Porque aquilo ali ainda não é uma pesca maravilhosa. Porque a pesca maravilhosa, muita gente vai largar Deus. Então eles seguiram a Jesus o caminho. Eles foram aonde Jesus estava indo. E nós estamos indo para onde Jesus está indo? Para onde Jesus está indo hoje? Hoje, aonde? Eu falo Jesus, é pessoas que têm a imagem e que têm a semelhança de Cristo. As pessoas ficam julgando pastores, ficam julgando os fiéis da fé. Isso impede deles receber até uma pesca maravilhosa. É verdade. Impede, porque fica criticando a obra de Deus. Não está seguindo aquilo que Deus te ordenou. Não é isso, mãe? O que Deus mandou a gente fazer? A mãe está fazendo. A mãe está fazendo. Ela não está indo, mas ela abriu a porta, o povo está vendo. Ela está fazendo o ID. Ela não pode ir, mas ela abriu a porta. Quantos crentes hoje em dia não estão abrindo porta para poder fazer um trabalho desse? O culto pela família, né? Pela família. Pela família. É um culto que começou aqui no quarto, nisso, com a Marisa e minha mãe. Depois veio para esta sala aqui. Eu me lembro disso. Depois
foi ali, naquilo ali, aquele corredorzinho na varandinha, e agora é lá fora. Não é isto? E tem entrado pessoas dentro dessa casa e recebendo bênçãos. Agora, a pesca maravilhosa, mãe, são para poucas pessoas. Nem todos podem ter essa pesca maravilhosa. Porque se receber essa pesca maravilhosa, acho que nem com Deus fica mais. E eu quero fechar este trabalho, né, agradecendo a Deus. Uma palavra assim, simples, rápida, né? Só para poder a gente dar continuidade àquilo que nós temos feito, né? Porque aqui tem um trabalho de 15 dias no sábado, foi cancelado esse trabalho por causa da pandemia, não é isso? E estamos cumprindo com a quarentena, né? A quarentena. A gente não pode ir para nossa igreja, a gente vem fazendo o nosso trabalho aqui. Lá. E nós vamos fazer aqui, né, mãe? Com a permissão da senhora, né? Vai ser só nós Os aqui. dias que tem culto na nossa igreja, A gente... nós vamos estar fazendo nosso aqui, né? Isso. Com palavras Mas- curtas. Você não pode nem anunciar para os outros, porque não pode haver Aglomeração. aglomeração. É só a gente mesmo aqui. Então, a gente fazendo a nossa parte, Deus faz a dele. Amém? Amém. Quando a quarentena terminar, aí ó. Faz a oração, Marisa, para a gente fechar. Ora você, querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, para te agradecer sobre este trabalho, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço a Ti que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha passar também uma vassoura de fogo aqui neste quintal, Senhor, para varrer toda a obra do Espírito imundo, Pai, que esteja alojado neste lugar. E que nós possamos cultuar um Deus vivo, nós possamos, Pai querido, pregar a Tua palavra genuína para o povo, sem a heresia no nosso meio, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor manda, Senhor, Pai querido, com a Tua palavra no nosso meio, Senhor, uma orientação, para que nós possamos, Pai querido, a Te servir, Senhor, e que nós possamos nos alimentarmos da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.